Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você nesta noite que está aqui. Vamos entrando para mais uma devocional. Hoje é terça-feira, dia que o Senhor fez para que nós pudéssemos buscá-lo nesta noite. Eu creio no nome de Jesus que o Senhor vai falar aos nossos corações. Amém? Glória a Deus, a graça e a paz. Adriana, bem-vinda. Fernanda, Dona Magali, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Já entre aí, já mande esse aviãozinho aqui para os seus contatos, para que nós possamos receber do Senhor, contemplar o Senhor mais uma vez. Amém? Deus é bom e Ele ainda tem algo para ministrar ao seu coração nesta noite. O dia ainda não acabou e eu creio que muito mais o Senhor tem para nós neste dia. Amém? Seja bem-vindo, Felipe, Ruth, Isabela, a Laura, a graça e a paz. Vamos entrando porque hoje Deus tem algo para falar conosco, né? E hoje nós vamos compartilhar a respeito do nosso 16º dia de jejum. Amém? Daniele, seja bem-vinda. Ana Paula, Tamara, a Leila, graça e a paz, irmãs amadas daqui da Igreja Videira. Já entrem e já vão compartilhando esse link com alguém, para que outras pessoas também possam ser edificadas pela palavra de Deus. Amém? Como eu disse para você, hoje nós vamos compartilhar a respeito do texto do nosso 16º dia de jejum. Como eu disse para você lá no início do mês de outubro, nós estamos como igreja fazendo um período de 21 dias de jejum. E hoje é o 16º dia, glória a Deus, estamos caminhando aí para a reta final. Melhor é o fim das coisas do que o começo delas, e eu creio no nome de Jesus que o Senhor tem muito mais para nós nesta última semana de jejum. E como eu propus no meu coração compartilhar a respeito, né, do capítulo do livro, hoje nós vamos meditar, né, a respeito desse tema. E o tema da nossa palavra de hoje é Morte na Panela. É um título interessante, né? Mas é exatamente este título que está descrito na palavra do Senhor, né? Exatamente esta frase, morte na panela. Seja bem-vinda, Eleni, Zilda, Michele, boa noite para vocês. Entrem e já compartilhem aí, vamos divulgar essa mensagem para outras pessoas. Amém? Elisete, amadinha do meu coração, seja bem-vinda. Glória a Deus. Marlene, Carol, sejam bem-vindas. Vamos ouvir a palavra do Senhor, amém? Então eu queria que você pudesse aí calmar o seu espírito. Nós vamos orar para que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite, amém? Pai, muito obrigada por este dia que o Senhor fez. Obrigada, Jesus, pelo privilégio que nós temos de compartilhar a Tua palavra. Sabemos que o Senhor nos chamou para que possamos ser propagadores do Evangelho da Graça. Que o Senhor venha nos usar nesta noite de maneira poderosa e que a Tua palavra liberada através da minha vida possa fortalecer a todos aqueles que a ouvirem nesta noite ou em outro momento, no nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Anayate, Renato, sejam bem-vindos. Boa noite, a graça e a paz. Como eu disse para você, hoje nós vamos falar a respeito, né, desse tema, morte na panela. E o texto que eu quero deixar para você nesta noite está descrito lá no livro de 2 Reis, no capítulo 4, dos versos 38 a 41. 2 Reis 4, 38 a 41. Eu creio que hoje o Senhor tem algo para falar aos nossos corações através dessa história da palavra de Deus. Eu não sei se você conhece, né? Mas a palavra de Deus não importa, né, em qual capítulo, em qual livro,
ela sempre é rica e ela sempre tem algo para nos acrescentar. Ela é o alimento para as nossas vidas, né? A palavra de Deus vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu creio que nesta noite a palavra de Deus vai ser luz para o meu caminho, para o seu caminho, no nome de Jesus. Amém? Oi, Tiadinha. Boa noite, a paz, seja bem-vinda. Glória a Deus. Então vamos ler a palavra de Deus, você que está entrando agora, 2 Reis 4, dos versos 38 a 41, que diz assim: Depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo, a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, eles gritaram: Homem de Deus, há morte na panela. E não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, pastora Janaína, amada, seja bem-vinda. Que honra ter a senhora aqui. Pastora Janaína é a nossa pastora ali de Belo Horizonte, que cuida de nós, das igrejas da Vinha, de Minas Gerais. E ela tem todos os dias às 9h21, tem uma live poderosa que acontece no Instagram dela. Convido você a participar. Tá terminando também, né, pastora? Foram 21 dias, serão, né? Estão sendo 21 dias, mas todos estão salvos lá no feed dela. Você pode entrar depois e ouvir, ser edificado pela palavra poderosa que Deus tem dado a ela todos os dias. Glória a Deus, seja bem-vinda. Amém? Então vamos lá. Eu quero compartilhar com você nesse texto apenas 2 pontos, né, importantes, que hoje nós vamos ter um momento mais curto, né? Meu marido não me deu muito tempo, ele disse para eu ser bem objetiva, que eu não teria o tempo que geralmente eu tenho, mas amém, eu creio que o Senhor vai falar conosco nesse tempo que nós temos. Mas aqui nesse texto que nós lemos agora, né, de 2 Reis 4, do 38 a 41, nós vemos que o profeta Eliseu, ele pediu para que um dos seus servos pudesse então preparar um ensopado ali, uma sopa para aqueles discípulos dos profetas, para aqueles homens que estavam ali com ele. E a Bíblia fala então que a sopa já estava fervendo e de repente um desses servos, né, saiu e foi, digamos assim, procurar algo a mais, um incremento para colocar ali naquele ensopado. E a Bíblia fala então que ele achou uma trepadeira, né, uma erva chamada colossíntida. E não conhecendo essa erva, ele pegou, né, a quantidade que coube ali na sua capa, na sua roupa, e ele trouxe. E a Bíblia então fala que ele picou, né, aquela erva e colocou aquela erva naquela sopa, naquele ensopado, sem que ninguém o soubesse. E aí então, quando foi servido aquele ensopado para aqueles homens que estavam ali com o profeta Eliseu, quando eles começaram a provar daquela sopa, um deles gritou, né, eles começaram a gritar: homem de Deus, há morte na panela. Por quê? Porque aquela trepadeira, aquela erva era venenosa. Não era uma erva utilizada na culinária. Ela era extremamente venenosa. Mas aquele homem, né, que foi ali fora buscar os ingredientes para colocar no ensopado, ele não sabia disso. Então ele pegou e colocou aquela erva, aquela trepadeira, aquela colossíntida ali naquela sopa. E quando eles foram provar, eles perceberam então que aquela sopa estava envenenada. E se porventura eles viessem a comer, né, a ingerir aquela sopa, eles iriam morrer. Por isso então que eles se levantam e alguém vai e grita: homem de Deus, a morte na panela. O que nós podemos aprender com esse texto, com essa história da palavra de Deus? 2 coisas que eu queria deixar para você aqui nesta noite. Primeiro,
é que nós precisamos de ficar atentos com aquilo que nós comemos. Porque, né, você mesmo já deve ter ouvido essa frase, o homem é, né, eu sou aquilo que eu como, você é aquilo que você come. Né? E hoje em dia, muito mais tem se divulgado, tem se falado, instruído acerca da alimentação saudável, da vida saudável, de você mudar o seu hábito alimentar, porque realmente, né, hoje as pesquisas mostram que aquilo que você ingere faz toda a diferença para a sua saúde física. Então, né, temos que mudar realmente a nossa dieta. E é interessante que quando você vai ler sobre o assunto, ouvir especialistas falando sobre o assunto, até uma certa idade eu e você podemos nos dar ao luxo de comer qualquer coisa, mas quando chega uma determinada idade da nossa vida, se eu e você não mudarmos a nossa dieta, nós não conseguimos realmente ter energia, disposição, vigor, força para viver a nossa vida, para ser uma pessoa ativa, saudável. Então, essa frase realmente é verdadeira, você é aquilo que você come. Mas o que eu quero atentar nessa noite com você é em relação, não é a nossa comida física, não é aquilo que eu e você comemos, né, de maneira natural para nutrir o nosso corpo físico, não. Aqui eu quero atentar para aquilo que nós comemos, né, de maneira espiritual. O alimento que nós ingerimos para nutrir o nosso espírito, a nossa vida. Por quê? Porque hoje em dia nós temos acesso a muitas coisas, né? Os meios de comunicação, eles estão aí para serem acessados por qualquer pessoa. Hoje, até uma criança de 2 anos, ela tem acesso, né, às redes sociais, aos filmes, enfim. Todos nós temos acesso. E é interessante que nós nem precisamos sair de casa, nós temos acesso ao mundo dentro da nossa casa. E muitas vezes nós podemos assim ficar iludidas e achar que determinada coisa que nós assistimos, ou que nós lemos, ou que nós ouvimos, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não tem problema, não vai fazer diferença para mim, afinal de contas, né, nós vivemos nesse mundo, o mundo nesse mundo moderno, as coisas estão evoluindo, né, nós temos que realmente nos adaptar. Sim, eu creio que eu e você, como homens e mulheres de Deus, nós vivemos neste mundo, nós estamos neste mundo, o Senhor nos colocou neste tempo e realmente o Senhor quer que nós venhamos avançar, a usar aquilo, né, que o mundo moderno tem para nos oferecer de maneira construtiva, que venha realmente ativar o nosso potencial, mas antes de sermos homens e mulheres modernos, nós somos homens e mulheres de Deus. E não é qualquer coisa que nós podemos comer, não é qualquer comida que nós podemos ingerir. Porque aqui nesse texto você vê que digamos assim, a sopa já estava fervendo. Eles já tinham tudo o que eles precisavam para fazer aquele ensopado, mas o homem então saiu e foi procurar algo para dar uma incrementada, né? Você que é mulher, ou você, né, que às vezes gosta de cozinhar, a gente gosta de dar uma incrementada, não é? Você tá fazendo ali alguma coisa, eu vou dar uma incrementada aqui, vou colocar esse tempero nessa comida, vou fazer isso aqui diferente, vai dar uma melhorada no meu prato. Né? Isso é comum, né, na nossa vida diária, quando a gente está ali preparando a nossa refeição. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que nós ingerimos, que vai nos nutrir espiritualmente. Por quê? Porque esse incremento pode causar morte. Pode causar morte, assim como aquela trepadeira, ela poderia ter causado a morte ali daqueles homens. Então, o meu desejo nesta noite é despertar você, como homem, como mulher de Deus, a realmente ser assim, um homem e uma mulher guiada pelo Espírito, ao selecionar. Selecionar o quê? Selecionar
E quando eu falo selecionar, não é só relacionado à rede social, não. Porque hoje eu e você comemos de tudo, né? Você pode comer no Instagram, você tá comendo alguma coisa. Aquilo que você vê no Instagram, nas redes sociais. Os filmes que você assiste, né? Os tipos de programas que você assiste. Aquilo que você lê, né? O tipo de amizade que você tem. Seja no seu local de trabalho, seja até mesmo na vida da igreja, né? Tudo isso é um tipo de alimento. Porque, olha, não existe nada neutro. Isso é algo assim que você e eu temos que colocar na nossa mente e realmente ter convicção de que é verdade. Não existe nada neutro, não existe nada na nossa vida é neutro. Tudo na nossa vida vai produzir algo em nós. Então, dependendo do tipo de coisa que eu estou comendo ali, né? Entenda que a minha colocação ao usar essa expressão comer, mas aquilo que eu estou visualizando nas redes sociais, aquilo que eu estou lendo, aquilo que eu estou ouvindo, até mesmo o ouvir, eu falo aqui relacionado à palavra de Deus. Sabe por quê? Existem muitas pessoas que são pessoas de Deus, usadas por Deus, mas que têm uma mensagem que não condiz com aquilo que a palavra de Deus diz. Com a mensagem da graça, a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho. Então, se você fica buscando, né, esse incremento para a sua vida espiritual e sai aí procurando na internet, né, pregador, só porque ele tem lá 10 mil seguidores, ou porque ele lá é muito popular, né, todo mundo fala dele, tome cuidado com esse incremento. Sabe por quê? Porque tudo isso vai produzir em nós algo, vai gerar, vai entrar dentro de nós e vai produzir um comportamento. Então nós temos que tomar cuidado, sim, com aquilo que nós comemos. E você, como homem e mulher de Deus, que tem o Senhor Jesus na sua vida, que já recebeu o Senhor, você tem o Espírito Santo morando dentro de você. Então realmente nós temos sim que discernir, porque o Espírito Santo de Deus mostra para nós. Ele nos incomoda, né? Ele nos incomoda quando você está às vezes no seu ambiente de trabalho, ou até mesmo, olha, na vida da igreja. Às vezes você está numa comunhão com os irmãos da igreja, e às vezes começa a ter certos tipos de assunto que são morte na panela. São coisas que não vão te edificar, mas pelo contrário vão trazer mal-estar, desconforto para você. Não vai te nutrir espiritualmente, né? Você às vezes está assistindo a um programa de televisão, a uma série, né? Um seriado. Nada contra isso. Só que nós temos que lembrar que antes de sermos homens e mulheres que vivemos neste mundo, nós somos homens e mulheres de Deus. Nós temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Nós somos templo do Espírito. E Ele vai me direcionar e te direcionar. Aquilo que você precisa de ver, aquilo que você precisa de ouvir, aquilo que você precisa de se alimentar. Então, este é o primeiro ponto que eu queria confirmar com você nesta noite, no nome de Jesus. Amém? Tá dando para vocês me ouvirem direitinho? Parece que deu uma travada aqui. Todo mundo tá aí ouvindo? Tá ok? Dá um sinal aí para mim, por favor. Amém? Posso continuar? Ah, meu Deus, tem um negócio aparecendo aqui. Agora que eu vi, gente, que tem um negócio aqui na minha cabeça. Misericórdia, como é que faz para tirar isso? Hã? Jesus amado. Amém, vai ficar no se mexer. Glória a Deus, né? Isso que dá, tá vendo? Inventar a moda de colocar filtro do Instagram. Não sei tirar isso aqui não, mas só te conto que é uma coroa, né? Eu sou princesa do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém, então vamos ao segundo ponto. Não vamos deixar que nada venha nos distrair. Outra coisa que nós vemos nesse texto, e sinceramente para mim é o ponto mais importante. O ponto mais importante é que nós precisamos de comer a Cristo, saber o alimento correto que nós devemos comer. Quando você vai ler ali o final, né, dessa passagem que está ali descrita no verso 40 e 41, o que a palavra do Senhor diz? Que o profeta Eliseu então, na hora que avisaram para ele que havia morte na panela, ele falou o quê?
coloque farinha no caldeirão. E o que aconteceu? Eles trouxeram a farinha, colocaram ali no caldeirão e a palavra de Deus encerra falando que eles puderam então comer. Não havia mais perigo no caldeirão. Não havia mais perigo. Todos puderam então comer ali, ingerir aquela sopa, aquele ensopado. E olha, a farinha aqui aponta para Cristo. A farinha nesse texto aponta para Cristo. Sabe por quê? Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela aponta para Cristo. O alvo dela é mostrar Cristo. Então, todas as vezes que você for ler a Bíblia, você tem que sempre pedir ao Senhor para te dar essa revelação, para que você possa enxergar Cristo nas Escrituras. E aqui nesse texto, lá de 2 Reis, está descrito a farinha que foi colocada ali naquele ensopado. E então eles puderam comer aquele alimento, porque já não havia mais perigo. A farinha aponta para Cristo. Eu e você precisamos comer de Cristo, da mensagem de Cristo, da mensagem da graça de Deus. Quando eu e você comemos do Senhor, né, comemos da sua palavra, da sua mensagem graciosa, né, do seu amor incondicional, nós somos nutridos em tudo aquilo que nós precisamos. E eu estava meditando sobre isso hoje. Nós vivemos numa geração, num mundo em que esse mundo moderno, organizado, nós temos várias ferramentas que nós podemos usá-las para que a nossa vida possa ser mais eficiente, né? Como esposa, como mãe, como dona de casa, no nosso trabalho, no nosso ministério. São muitos recursos que nós temos. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, sabe por quê? Porque senão a gente tira o foco de Cristo e colocamos o foco em nós. Como isso pode acontecer? Quando eu e você estudamos, buscamos crescer, usar as ferramentas, as estratégias que nós temos para melhorar o nosso casamento, para melhorar a criação dos nossos filhos, para melhorar o nosso ministério, para melhorar ali a nossa vida profissional. Isso é bênção, como eu disse, são ferramentas, são estratégias que vêm para nos enriquecer, para otimizar a nossa vida, para realmente fazer com que nós possamos cumprir o propósito de maneira mais eficiente. Só que nós temos que tomar cuidado, porque se nós não discernirmos, o foco vai estar em nós, naquilo que eu posso fazer para mudar meu casamento, naquilo que eu posso fazer para educar os meus filhos conforme a vontade de Deus, naquilo que eu posso fazer para o meu ministério ser bem sucedido, naquilo que eu posso fazer para a minha vida profissional ser mais promissora. Então é muito muito sutil. E o foco não é esse, o foco é Cristo, sabe por quê? Porque lá na cruz do Calvário, Jesus disse, está consumado, ou seja, está feito. Ele já fez todas as coisas, Ele consumou todas as coisas. Eu e você agora temos que entrar no descanso da graça, crendo que Ele já fez e por isso todas as coisas vão acontecer, porque Ele já fez. Nada contra fazer cursos, nada contra se aprimorar, pelo contrário, eu incentivo porque eu mesma faço. Eu agora mesmo estou fazendo um curso de criação de filhos online, estou estudando de novo, né? Leio em relação ao meu ministério, a gente está fazendo uma capacitação, lendo livros, participo de conferências, procuro, ouvir as pastoras do ministério que estão ali trabalhando com as crianças, o que elas estão fazendo, em relação aos cultos, às células. No meu trabalho também eu estudo, no meu casamento, leio livros sobre casamento, enfim. E isso é algo que faz parte da nossa vida, são ferramentas, são estratégias que nós temos e nós temos que usá-las sim. Mas não coloque a sua confiança nessas coisas. Não coloque a sua confiança naquilo que você e eu podemos fazer. Porque isso é muito perigoso. O foco não pode estar naquilo que eu faço, na minha performance, mas naquilo que Cristo fez. E quando o profeta coloca a farinha aqui, ele está querendo dizer que eu e você temos que comer de Cristo. Porque quando nós comemos de Cristo, não existe mais perigo, não há mais morte na panela. Porque somente Jesus pode nos salvar e nós precisamos de um Salvador.
Quantas vezes ao longo do seu dia você e eu não precisamos de ser salvas, de ser salvos? Salvos de quê? Salvos às vezes de um problema no trabalho, salvo às vezes de uma situação conflitante em casa com os filhos, no casamento, no ministério, na vida financeira, na nossa saúde. Quantas situações adversas nós vivemos ao longo do nosso dia? E somente Jesus, o Salvador, pode vir em nossa direção e nos salvar. Então, na hora, digamos assim, da crise, do problema, você pode até saber, né, como lidar com a birra da criança, como ser submissa ao seu marido. Ajuda. Mas sinceramente, eu não sei você, na hora do ápice, eu esqueço de tudo que eu li, de tudo que eu aprendi. E se Jesus não vier com a graça dele sobre a minha vida, eu coloco tudo a perder. Então, nossa fé não pode estar baseada nessas coisas, tem que estar baseada em Cristo. E nessa noite, eu vim aqui para falar para você mudar a sua dieta, para que eu e você possamos mudar a nossa dieta, parar de ficar buscando, né, trepadeiras, colossíntidas. Uma curiosidade sobre esta erva, as colossíntidas, elas eram, né, ervas vistosas, brilhantes, né, agradáveis aos olhos. Era algo que chamava atenção, sabe, aquele incremento, aquele toque especial, aquele toque de chefe que só ele sabe. Pois é, mas aquilo ali iria causar morte àqueles homens que estavam ali com o profeta Eliseu. Então pare de ficar buscando coisas que são agradáveis aos olhos. Busque Cristo, porque Ele sim é o suprimento que eu e você precisamos, a dieta que eu e você precisamos para que nós possamos ser felizes, bem-aventurados, bem-sucedidos, né, em tudo que nós fazemos. Como diz a palavra do Senhor, né, lá nos Salmos, no capítulo 1, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz será, tudo te irá bem. Então essa é a vontade de Deus para nós, e nós só vamos conseguir se nós comermos de Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E eu e você vamos sendo transformadas de dentro para fora, não é algo de fora para dentro, né? Como eu já disse aqui outras vezes, não é uma máscara, não é uma maquiagem que você passa e fica bonita e depois você tira e volta ao normal. Não, é algo que está dentro de nós. À medida que nós comemos, não é assim com a comida natural, você ingere ali o alimento saudável, ele entra no seu organismo, ele é metabolizado, ele entra, né, cai na sua corrente sanguínea, e ali ele é levado até a célula do seu corpo e nutre aquela célula, e aquela célula então vai sendo fortalecida, vai sendo renovada, e aí você vai tendo uma aparência de pessoa saudável. Por quê? Porque você ingeriu algo e ele transformou o seu interior. Da mesma forma acontece comigo e com você quando nós comemos do Senhor. Nós somos transformados de dentro para fora. Que nesta noite eu e você possamos discernir a respeito disso, né? Ter discernimento do que nós andamos comendo, mudar a nossa dieta e comermos do Senhor, dependermos do Senhor, para que nós possamos ser salvas da morte, em nome de Jesus. Amém? Eu queria orar com você. Como eu disse, nós vamos encerrar mais cedo hoje, mas na próxima terça-feira nós estamos de volta às 21 horas e eu creio que o Senhor tem algo também para liberar aos nossos corações. Pai, no nome de Jesus, muito obrigada por este dia que o Senhor fez. Obrigada mais uma vez pela oportunidade que nós temos de compartilhar a Tua palavra. Senhor, que ela possa realmente entrar em nossa mente, em nosso coração e transformar a nossa vida. Pai, no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa mover de maneira sobrenatural na vida de cada homem, cada mulher que está ouvindo essa palavra. Que nós possamos decidir hoje em nossos corações comer a comida correta, não ficar deslumbrado com as coisas deste mundo, com as trepadeiras, com as colossíntidas que brilham, que são agradáveis aos olhos. Pai, assim como, né, nós vemos ali no início, Adão e Eva, a palavra de Deus fala que eles estavam ali no jardim e quando Eva se deparou com a árvore do conhecimento do bem e do mal, aquela árvore, aquele fruto pareceu bom aos olhos de Eva, né? Uma árvore boa aos olhos de Eva, e ela comeu do fruto, então ela pereceu.
Que não possamos, ó Pai, escolher alimentar daquilo que muitas vezes está ali agradável aos nossos olhos. Não, que possamos decidir todos os dias comer de Cristo, alimentar de Cristo, da mensagem da graça, do Evangelho da graça, para que essa comida possa realmente transformar a nossa vida de dentro para fora. E cada dia mais nós refletirmos a Tua imagem, sendo transformados de glória em glória, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, obrigada por você que está aqui comigo toda semana. Compartilhe este link com outras pessoas para que elas também possam ser edificadas e que você tenha uma noite abençoada e uma semana de vitórias. Muito obrigada, que Deus te abençoe. Até a próxima terça em nome de Jesus. Amém?